Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, e do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu irmão, minha irmã, neste dia de terça-feira, ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor dos Senhores, aquele que dá sentido e sabor à nossa existência. Oremos, ó Jesus, vivente em Maria. Vinde viver e reinar em nós. Consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus desceu depois da Cafarnaum, cidade da Galileia, e a todos ensinava ao sábado. E estavam maravilhados com o seu ensinamento, porque a sua palavra era cheia de autoridade. Encontrava-se na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demónio impuro, o qual se pôs a bradar em alta voz: que tens que ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus ordenou-lhe: cala-te e sai dele. O demónio, arremessando-o para o meio da assistência, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Dominados pelo espanto, diziam uns aos outros: que palavra é esta? Ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem. A sua fama espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. Quero sublinhar nesta palavra deste dia, continuando esta caminhada do Senhor, no início do seu ministério, no início da sua vida pública, Jesus já está no ativo, caríssimos irmãos. Pensemos, é como alguém que começa a sua vida profissional já no auge. Ou seja, normalmente quando alguém começa assim rasteirinho. Não, Jesus já começa com todo poder, Jesus já começa com toda a audácia, com toda a coragem. E pensemos na palavra coragem, que é agir segundo o coração. Sim, a palavra coragem, na sua etimologia latina, é cor agere, ou seja, agir com o coração. E é isso que Jesus faz, meus irmãos e minhas irmãs. Eu acho que o grande drama, e gosto de usar essa expressão, mesmo no sentido pesado da palavra, o grande drama da nossa fé nos nossos dias, o grande drama da nossa sociedade, o grande drama do mundo de hoje é que falta esta agir com coragem, ou seja, agir com o coração. E atenção, quando digo aqui agir com o coração, é agir em conformidade segundo os critérios do próprio Deus. Sim, quando a palavra de Deus no livro do Deuteronômio diz amar o Senhor com todo o teu coração, ou seja, é com a nossa memória, é com o nosso entendimento, é com a nossa inteligência, é com a nossa alma, é com o nosso espírito, é amar o Senhor em espírito e verdade, meu irmão e minha irmã. E no fundo, Jesus começa a sua atividade desta forma. Ouvíamos ontem Jesus na sinagoga de Nazaré, ali onde se tinha criado, como disse o texto, e foi levado pelo Espírito Santo. E hoje, caríssimos irmãos e irmãs, sempre é no mesmo, podemos dizer que é a jornada de Jesus, ou seja, é um dia de trabalho de Jesus, usando uma expressão talvez mais atual. E percebemos neste dia de trabalho de Jesus, em que Jesus vai à sinagoga, ou seja, Jesus vai orar, vai rezar, e depois da oração Jesus entra em ação. Então podemos dizer que são dois pilares de uma vida autêntica com Deus. A oração é o primeiro momento. E depois da ação, ou melhor, a ação desdobra-se na ação.
Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, uma verdadeira ação, aquilo que nós cristãos chamamos de caridade, uma verdadeira caridade só será possível de um coração que vive a oração. E quando um coração vive a oração, então a caridade será realmente consequência deste encontro com o autor da vida, Jesus Cristo. De outro modo, caríssimos irmãos e irmãs, será filantropia, será bonismo, será solidariedade, mas não será caridade. Porque nos lembremos sempre, a caridade é a maneira como o cristão ama. A solidariedade é a satisfação do próprio coração, a realizar o bem. A caridade não, a caridade é mais do que a satisfação do coração em realizar o bem. A caridade é a capacidade de amar a maneira de Deus imitando os gestos e atitudes do próprio Deus. Ou seja, na atitude concreta com o próximo. E olhemos, caríssimos irmãos e irmãs, para esse texto, quando percebemos que Jesus entra em ação, como disse, e entra em ação curando, libertando um homem de espírito impuro. O texto começa por dizer que desceu para Cafarnaum, outro lugar importante na atividade de Jesus. Cafarnaum, lugar onde habitavam, de onde são provenientes os primeiros discípulos de Jesus, Pedro, André, Tiago e João, vêm desta região. E sabemos que Jesus frequentou muitas vezes este lugar. Quem já foi à Terra Santa sabe que neste lugar encontra-se reconstruída aquilo que era a sinagoga ali da zona e também a possível casa da sogra de Pedro, onde Jesus curou a sogra de Pedro. Portanto, era um lugar da ação constante de Jesus. E diz que Jesus ensinava num dia de sábado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos ser instruídos na verdade, instruídos por Jesus, instruídos na palavra do Senhor, instruídos por este Deus que vem redimir o ser humano. Era um dia de sábado, caríssimos irmãos e irmãs, e Jesus a ensina. E desde o texto estavam todos maravilhados. Estavam todos maravilhados com o ensino. Hoje, mais do que nunca, caríssimos irmãos e irmãs, nós cristãos temos a obrigação de instruir as pessoas na fé, de instruir as pessoas no caminho de Jesus, de instruir as pessoas para aquilo que é o caminho que conduz à salvação. Meu irmão e minha irmã, todos estavam admirados, maravilhados, fascinados com a palavra que saía da boca de Jesus. Sim, a palavra de Jesus é uma palavra que constrói, é uma palavra que repara, é uma palavra que destrói o mal, é uma palavra que revigora, renasce, renova. É uma palavra poderosa, caríssimos irmãos e irmãs. E ali é onde Jesus está a ensinar, numa sinagoga, num lugar santo. E é isso que me admira sempre, caríssimos irmãos e irmãs. Porque diz, encontrava-se na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demónio impuro. Como é que alguém pode estar num lugar sagrado e ter o espírito do demónio? Então percebemos que a sacralidade do coração não depende do lugar santo em que estejas. Ouvíamos no domingo Jesus, no Evangelho capítulo 7 de São Marcos, Jesus dizia, São Mateus, perdão, não é o que entra no homem que torna o homem impuro, é aquilo que sai do homem. Portanto, é do coração do homem que saem todas as maldades. Portanto, podemos estar num lugar sagrado, diante da imagem da Nossa Senhora, ou então no Santo dos Santos, diante do Santíssimo Sacramento, mas se o nosso coração não estiver de verdade purificado, se não tiver de verdade a intimidade com o Senhor, se não estiver de verdade unido ao Deus da vida, meu irmão e minha irmã, não é o exterior que te vai purificar, não é? É preciso abrir o coração, rasgar, e é por isso que eu gosto da passagem de Joel, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Joel, capítulo 2. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque o nosso Deus dança da alegria. Diz a palavra do Senhor em Sofonias, capítulo 3. O nosso Deus dança da alegria. Ou seja, então esse Deus que dança da alegria vem purificar o nosso interior, vem purificar a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, pensemos, reflitamos que não é um lugar que te vai santificar. O lugar certamente ajudará para que a santidade aconteça, mas se não abrires o coração, jamais serás santificado. Eu gosto daquele provérbio que diz que o hábito não faz o monge, mas eu costumo dizer, o hábito não faz o monge,
mas ajuda o monge a recordar quem ele é. Portanto, o lugar sagrado ajuda-me a recordar a minha natureza e a minha essência, e então tomar a decisão firme de ser purificado e santificado pelo Autor da vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Fátima, São José, seu castíssimo esposo, e de Santo Estevão de Bastuço, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.